rádio. Saúde em Foco. Tarde. Em Arapiraca, 13 horas, 1 da tarde em ponto. Anota aí, seja bem-vindo ao programa mais saudável do rádio. Estamos de volta mais uma vez nessa semana de retorno aí do Saúde em Foco. E hoje, terça-feira, você já sabe que é dia da bicho de patas aqui com a doutora Alessandra Nogueira, né? Então, um tema muito bacana para você que gosta de pet como eu e como a doutora Alessandra também, com a bicho de patas. Dicas práticas para melhorar a saúde, o bem-estar e a conexão com o seu pet, né? Doutora, boa tarde. Depois de um longo período aí de férias, um recesso, né? No final do ano, a gente volta com tudo e a Bicho de Patas mais uma vez está aqui nessa 12ª temporada, que começa oficialmente dia 3 de fevereiro, mas como o ano pra gente começou ontem, devido ao recesso, então a gente lhe dá as boas-vindas e agradecendo pela confiança, pela parceria, por mais um ano estar junto aqui com a gente, oferecendo dicas de como a gente pode melhorar a saúde, o bem-estar e a conexão com os nossos amiguinhos de quatro patas em 2025. Boa tarde, boa tarde a todos. Confesso que estava com saudade aqui desse programa. Essa pausazinha foi merecida, a gente merece, né, André? Sim. Mas deu saudade porque eu acho muito importante, né, a nossa comunicação e ajudar, né, todos os tutores nessa caminhada com seus animaizinhos, que hoje a gente está falando com esse tema tão importante e eu achei muito válido nesse início do ano, que é a conexão, né, entre nós, os seres humanos, e os nossos pets, que são considerados filhos de muitas pessoas, não é verdade? É verdade. Inclusive, quando você viu que quando a gente estava entrando aqui, né? A Chamita veio toda prosa aqui, se deitou para receber carinho. A Chamita é nossa mascote aqui. De vez em quando ela some. Ontem mesmo eu não consegui. Entrei na rádio, saí da rádio, não tive contato com a Chamita. Ela não falou comigo, não deixou recado com a Jasmine, para mim. Mas hoje já tive o prazer de vê-la aqui e ela vem. A gente sabe quando eles sabem. Doutora, é até uma coisa que eu queria te perguntar, porque eu tenho isso, eu sou muito feliz por isso. Eu tô num lugar, às vezes eu tô num espetinho de gato, tô num lugar qualquer, né? Qualquer lugar, uma praça, e geralmente tô com minha esposa e ela diz assim: meu filho, tem alguma coisa, não é possível, porque eles vêm, doutora, parece que tipo assim, parece que eles sabem, parece que eles sentem quem tem conexão com eles, quem não os vai maltratar, quem vai acolhê-los, né? Quem vai dar carinho. Por exemplo, no Lava Jato lá do Ninha, lavo meu carro lá e lá tem uma gata que é a Aisha. A Aisha é uma visitante lá do Lava Jato. Quando eu chego lá na quinta-feira, 7 da manhã, ela vem e ela já sobe no meu colo, já fica ali também esperando. Lá também tem uma cadela lá, que é também do Ninha, ele cria ela, né? E ela também vem, faz carinho, quer brincar, quer subir, quer morder. A minha pergunta inicial é o seguinte: doutora, a gente chama eles de animais irracionais. Será mesmo, doutora? Ou será que eles já sabem da conexão que tem com a gente? E a palavra é exatamente essa, é conexão. Tudo nesse universo está conectado. Tudo, né? Então, se a gente pensar nesse sentido, a gente consegue respostas para muitas perguntas e muitas dúvidas, né? Porque, por exemplo, você tem um pet em seu lar e aquele pet é muito mais ligado com uma determinada pessoa. E às vezes não é nem aquela pessoa que o alimenta, por exemplo, né? Vamos falar em interesse, os animais são interessados, né? Eles têm interesse em alguma coisa. E às vezes isso não acontece. Se o ser humano deixar se permitir que os animais entrem em contato com a nossa energia, com a nossa sintonia, a gente vai entender um mundo diferente. Uma visão diferenciada deste mundo. Porque a gente tem muitas dúvidas e a gente precisa de algumas respostas. E a gente encontra nesses momentos e nesses sentidos. São os animais, eles têm um contato muito próximo a nós, seja aqueles animais que não foram domesticados, por exemplo, né, que também têm um nível de inteligência, de aprendizado, e os animais que são domiciliados, que são domesticados, né, conosco. Então, essa questão é muito interessante. Você vê que tem animais que se apegam emocionalmente, se tornam amigo daquela pessoa dentro de uma casa, por exemplo, de 5 pessoas. Então, aquele animalzinho se sintonizou, se conectou diretamente com aquela. E é possivelmente isso que acontece com você, André. A sua energia em trazer
em mostrar para eles que você não faz mal, né? Que você só tem o carinho, que tem amor e tem a lealdade para compartilhar com eles. É impressionante isso. Que coisa boa. Eu fico muito feliz, né, de ser escolhido por eles, muitos, né? Doutora, vamos falar um pouquinho aqui da saúde física do pet, né? A rotina de atividades físicas. Por exemplo, nós, seres humanos, todas as especialidades médicas, sejam elas inclusive tratadas aí como a psicologia, como a odontologia, todas as guias que você conhece aí, gente, vai dizer pra gente, faça uma atividade física, se mexa, né? Ou mexa-se, né? Faça uma caminhada pelo menos, né? Por quê? Porque a rotina de atividades físicas é muito boa para melhorar o nosso metabolismo. Doutora, para os pets também é importante a gente ter uma rotina de atividades físicas com eles? É importantíssimo. E isso gerando uma conexão entre ser humano, natureza e os animais, né? Então é importantíssimo quando você cria uma rotina não só para o seu animalzinho, mas para você também, que consequentemente ajuda a sair dessa vida sedentária. Então eu conheço muitas histórias de muitos tutores que dizem: eu acordo hoje 5, 4 horas da manhã porque meu pet me obriga, entre aspas, a sair, a passear. Então a caminhada leve, os animais eles podem dispor disso de 30 a 1 hora por dia, é muito tranquilo, né? Cuidado com as exceções, animais idosos, obesos, isso vai variando de porte para porte, né? Então caminhadas, estimular o exercício, né? E isso é muito bom para a saúde mental desse animalzinho e para vocês também. Os gatos, ele em casa, os gatos que são domesticados, domiciliados mais, né? Eu, graças a Deus, hoje poucos vão para a rua, mas alguns ainda vão. Mas dentro de casa, a gente pode também exercitá-los, jogando bolinhas, comprando arranhadores, né? Então, interagindo com coisas que eles se sintam felizes ali naquele ambiente e também se exercitem. Se exercitem. A importância diária, né, das atividades físicas para os pets. Isso é muito importante, tanto quanto para nós humanos. Doutora, em relação à saúde mental, à estimulação mental, e aí a nossa audiência vai perguntar: mas peraí, André Pepes, que negócio é esse, rapaz? Estimulação mental, né? Então, como é que a gente pode estimular a saúde mental dos nossos pets? Então, na nossa área hoje, né, como médicos veterinários, a gente tem cuidado muito da saúde mental dos animais, né? Isso é extremamente importante porque influencia diretamente com a nossa saúde e vice-versa, né? Muitas vezes os animais também são afetados por algumas atribuições da nossa saúde mental, do nosso desregulamento psicológico e termina influenciando diretamente a esses animais. Então hoje, que bom que a tecnologia tem ajudado muito nessa questão, né? Nós temos hoje brinquedos interativos, né? Comedores, ainda na hora deles se alimentarem, existe também alguns tipos de comedouros que facilitam esse aprendizado dele, a encontrar o alimento no local certo, a procurar a melhor coisa para ele naquele momento e deixar eles com a mente mais leve. Brincadeiras, brinquedos tecnológicos, por exemplo, que se movimentam, que estimulam a capacidade mental daquele pet, dele entender e aprender a raciocinar também, para até, como eu falei no início, interagir com nós, seres humanos, e deixar eles ainda mais leves, né? Porque eu sei que muitas vezes as nossas demandas terminam influenciando diretamente esses animais. Então, tem hoje artifícios que a gente consegue melhorar esse intelecto mental, né, dos nossos animais. Nós temos brinquedos interativos, doutor, e tem até quebra-cabeças para os pets. Como é que eles resolvem essas questões? São quebra-cabeças, por exemplo, brinquedos interativos muito fáceis ao nosso entendimento, mas para eles existe um nível maior, né? Tem um tipo de quebra-cabeça que esconde a ração, por exemplo, embaixo de determinados objetos, e ele vai tentar encontrar onde está aquela ração, né? Para montar esse quebra-cabeça alimentar, por exemplo, e ajude a eles desenvolverem esse espírito de pensamento realmente, né? De como achar determinadas coisas. Esconder objetos, esses objetos que eles gostam, você esconde no local estratégico, pergunta para eles, porque quem tem pet sabe. Se você perguntar cadê a bolinha, ele vai procurar cadê a bolinha. Então isso é uma das técnicas que a gente utiliza bastante, em esconder a bolinha e perguntar para eles. Eles vão encontrar através do faro, né? Que os faros dos animais são extremamente apurados.
Você me falou uma coisa agora e me chamou a atenção numa coisa. Tem um brinquedo do Bolota, ele tem vários brinquedos comprados lá na Bicho de Patas, mas, doutora, tem um em particular. É um pintinho azul. Eu acho que é um pintinho aquilo ali. E ele tem um amor por esse negócio que ele dorme lá no quarto, né? Então, ele tem a casinha dele lá. E o que é que acontece? Ele tem uma caminha na sala, que inclusive eu tô levando pro quarto, que ele tá dormindo também nela. Doutora, ele sai do quarto, ele vai buscar o brinquedo na sala e ele volta com esse brinquedo na boca. Entendeu? E a mesma coisa, quando a gente acorda, ele vai no quarto, pega o brinquedo e leva para a sala. Eu queria saber, e engraçado, doutora, ele invariavelmente ele pega outro brinquedo. Geralmente ele só pega esse. Pega esse. O que é que isso significa, doutora? Que ele está definindo um brinquedo. E isso é importante, André, a gente fazer a diversificar isso, para que ele consiga expandir ainda mais a memória dele, né? Você vê que ele já tem esse contato com esse brinquedo, que ele tem a maior preferência. Ele se identificou com ele mesmo, né? Se identificou. E a gente precisa escolher outras alternativas para que ele também consiga se desenvolver intelectualmente relacionado a isso. Mas ele realmente gostou daquele brinquedo, aquele brinquedo, algo emocionalmente o tocou. Não sei se no início, quando você mostrou, alguma coisa aconteceu e ele se identificou naquele momento. Por isso que é importante escolher outros brinquedos também, que é para essa interação ficar ainda muito mais tranquila e ele desenvolver ainda mais esse intelecto dele, que já é muito grande. Tá. Em relação, doutora, à socialização, inclusive é um problema hoje também de nós, seres humanos. Muitos de nós não queremos mais expandir essa socialização, e até por alguns motivos peculiares, né? O ser humano tem se fechado mais, estamos mais ensimesmados, estamos mais na nossa ostra, vamos dizer assim, no nosso círculo. Mas é importante, nós temos as pessoas mais chegadas, que hoje são poucas, talvez a gente conte na palma de uma mão, os mais chegados, os que frequentam a nossa casa e o que nós frequentamos as casas deles. E qual é a importância, doutora, também para os pets da socialização? Qual é a importância dos nossos pets terem contatos com outros animais? O que realmente, André, que você está falando, a questão da bolha, isso tem acontecido de fato, né? Às vezes as pessoas não querem expor nem seus animais a uma praça, por exemplo, muito menos a contato com outros animais, porque a gente sabe da nossa questão em animais de rua, por exemplo, da questão social, né, que envolve todos os humanos. Então, muitas vezes esse tutor que tem esse cuidado, que tem seu animalzinho muito bem protegido, não quer fazer essa socialização e às vezes não pode, né? Então, o que é que acontece? Hoje, nós temos uma rede de proteção, eu falo através de vacinas, medicações, de uma série de coisas que a gente pode proteger o nosso animal sem ele correr o risco de exposição com outros. Então, é muito importante a socialização com outros animais, porque vai deixar esse pet mais saudável no sentido de interagir, né? Eles precisam disso. Um conselho que eu dou, se tiver condições, porque existe uma rede de coisas por trás disso, é ter outro animal de companhia, por exemplo, para esse petzinho em casa. Às vezes o tutor não tem a possibilidade, a casa é pequena, não tem como, mas se puder ter um outro animalzinho junto dele, isso é muito favorável, isso vai ajudar demais nesse desenvolvimento dele também, né? Então é importante que as pessoas só tenham essa consciência, façam a proteção de seus animais, usem coleira repelente, carrapaticidas, vermífugos e a vacina, para que seu pet que você não tenha esse medo de expor ele, que ele não deixe de socializar, inclusive com outros animais. A exceção é sempre os filhotes, tá? Que só podem ter acesso a outros animais ainda após o 4º mês de idade. É muito importante. E vacinado, né? Exatamente, é muito importante. A gente estava fazendo as contas, o Bolota vai fazer 9 anos, né? E, gente, como é saudável o Bolota. Inclusive, na sexta-feira passada, doutora, o Bolota foi para Bicho de Patas, 3 vacinas ele fez lá, né? Eram 2 vacinas injetáveis e uma oral, né? E a gente pegou o cartão de vacina dele. O Bolota tem mais vacina que todo mundo lá em casa. Acontece comigo com os nossos também. A gente olha ali e diz, meu Deus, eu não tenho mais cartão de vacinação faz muito tempo, né? Eu não sei nem onde é que tá esse trem aí, né? E nem vou procurar, porque eu sei que eu não vou achar. Mas assim, e assim, doutora, a gente percebe, a gente vê
como é a saúde do Bolota. Eu tô falando o cão vacinado, o gato vacinado, eles têm uma longevidade hoje muito maior do que tinham antes. A doutora Maiara, ela publicou essa semana uma perda, né, do cãozinho que ela tinha. E ela colocou lá, foram 4.000 e tantos dias, gente, mais de 10 anos, né, o pet viveu. Por que isso? Carinho, cuidado, né? É claro que você não quer pensar nisso. Eu gostaria que o Bolota ficasse comigo até, né, eu ir embora. E eu queria ir embora bem senil mesmo, bem velhinho. Mas isso não está no meu controle, está nas mãos do Criador. Então, assim, é importante você cuidar do seu pet, quando se fala da ração, quando se fala das vacinas, dos vermífugos, dos carrapaticidas. Carrapato mata a gente, viu? Você que não sabia, carrapato pode matar o seu pet. Doutor, em relação à rotina e previsibilidade, o que significa isso? É a gente pensar no futuro, né? Pensar que eles vão envelhecer, como o André está falando, e a gente precisa criar uma rotina eu ia falar de estudos, de educação mesmo, de saúde, de bem-estar e de convivência com esse pet, né? A gente precisa estar em harmonia e equilíbrio sempre, seja através da alimentação. Alimentação, hoje a gente já vem falando sobre esse tema muitas vezes, uma alimentação saudável, com ração de preferência que não tenha um transgênico, seja natural, né? Então isso influencia demais diretamente a proteção desse animalzinho e os cuidados que a gente precisa ter. Higienização é um deles, muito importante, né? Manter a carteira de vacina sempre em dia e ativa. São coisas que a gente faz durante uma rotina, durante o ano inteiro, que a gente só tem a contribuir na vida desse pet, né, André? Então, é uma pergunta que eu gostaria de deixar a todos, e uma interrogação: por que os animais vivem tão pouco, né? Por que eles não vivem igual ao tempo de nós, seres humanos? Algo precisa ser explicado para a gente tentar ter esse entendimento, né? Então, são criaturas puras, ingênuas, que tem muito, o André sempre fala aqui, muito amor a dar, muito carinho. A gente precisa aproveitar esse tempo que a gente teve a oportunidade de conhecer um animal desse ainda em vida, né? Então, é muito importante isso, essa atenção que a gente precisa dar, que eles vão partir, seja em uma época, espero que seja numa época do final da vida, quando ele passou da fase idosa, né? Como o cãozinho da doutora Maiara aqui, a gente acompanhou muitas vezes alguma internação dele, mas assim, um cão muito ativo, muito feliz, e como acontece com todos os outros, né? Você deu a esse animal o que ele precisaria em vida, né? Ajudou ele até o final da vida. Então é isso que a gente precisa ter com nossos pets e fazer também. É verdade. Se você quiser conhecer sobre isso, assista, procure aí no seu streaming 4 Vidas de um Cachorro, que você vai entender essa conexão. Você vai entender literalmente. É um filme lindíssimo que fala aí da vida animal, né, e da relação que ele tem, dessa conexão que tem. 4 Vidas de um Cachorro. Assista aí. E essa rotina faz todo o bem para reduzir o estresse, né, doutora, deles, né? Então é muito importante, né? É verdade. Porque muito estresse gera ansiedade, que gera alguns problemas de comportamento, de depressão, né? Algumas síndromes que eles desenvolvem também ao longo da idade. E é isso que a gente precisa evitar, ou pelo menos tentar evitar, para que eles cheguem no final da vida com mais qualidade possível, né? No meu caso do Bolota, já com essa idade, que já é um senhor, né? Mas todo saudável, ninguém diz ali ele tem essa idade de forma alguma. É saudável, não adoece, umas coisas, uns detalhes que tudo é ajustado, né? Quando se faz um tratamento prévio, uma prevenção prévia, um check-up, um exame de sangue por ano. Isso salva muitas vezes a vida. Com certeza. Doutora, a conexão com o tutor. É importante ter um tempo de qualidade com o tutor, né? Até porque numa casa, o cão, ele vai escolher alguém para ser o chefe da matilha. Ele acha que todo mundo que está ali é um cão também, e ele vai escolher alguém para ser o seu amigo. Então, é importante que esse tutor que ele escolheu, que você sabe que foi escolhido, tenha um tempo de qualidade, né, com ele. Eu tenho até uma história que me surgiu agora, lembrando, um tutor conversando com ele semana passada, na quinta-feira, e ele ficou interno que eu não sabia, ficou na UTI durante uma semana. E ele disse que a todo minuto era a única pessoa que ele pensava, por quê? A única pessoa não, o único serzinho, porque o cachorro dele, o cão dele. Por que isso?
Porque ele disse que esse cão é extremamente apegado a ele. Então ele estava sem entender. Eu preciso melhorar logo, que eu preciso ir para casa, porque senão o meu cão ele não vai sobreviver sem mim. Então olhe o que esse cão fez na vida desse tutor. Ele deu coragem para lutar, né? Para nunca desistir, porque sabia que se acontecer alguma coisa com ele, aconteceria possivelmente com esse cãozinho também, que ele escolheu para ser o seu melhor amigo, né? Então isso é muito importante. Você pensar em ter também um tempo para esse seu animalzinho, até para você mesmo. A gente precisa de uma pausa, a gente vive tão acelerado, com tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Esse minuto de pausa vai ser importante, tanto para você, quanto sua saúde mental e física, né? Quanto para esse seu animal também, que às vezes não entende que você saiu e abandonou, às vezes, né? Você chegou à noite. Por isso que às vezes, quando você chega em casa, ele parece que tem 10 anos que não lhe vê, porque ele se sente abandonado e fica feliz que você voltou. Então é importante a gente sempre pensar nesse lado. É verdade. Antes da gente ir pro intervalo, eu vou fazer só um comentário. Dia 11 de fevereiro faz 5 anos. Dia 11 de fevereiro faz 5 anos, acredito, da morte do jornalista Ricardo Boechat. Eu nunca esqueci desse fato por 2 motivos muito peculiares. Uma, que eu era fã do Ricardo Boechat, um dos jornalistas que eu tinha mais respeito nesse país, um cara que ele sabia se comportar com gente de esquerda, de direita, de cima, de baixo, descia além de todo mundo, e todo mundo respeitava ele por isso. Ele não tinha um lado, não abria o microfone para ter um lado, ele abria o microfone para falar algumas verdades que eu gostava de ouvir, né? E infelizmente, no dia 11 de fevereiro, no acidente de helicóptero, o Ricardo Boechat faleceu naquele trágico acidente. Uma coisa interessante, naquele dia, a sua esposa, que ele chamava de Doce Verusca, publicou uma foto da sua cadelinha esperando ele às 18 horas, que era o horário que ele costumava chegar em casa. Então ela estava na porta da casa e fazendo o seu ritual ali. Ela sabia que ele chegava naquela hora. Naquele dia, infelizmente, ele não chegou. Essa imagem jamais saiu da minha cabeça, jamais saiu da minha memória. Inclusive, essa semana eu vi um vídeo e quando o tutor falecer, é importante levar o pet ao velório, é importante levar o pet ao cemitério. Eles têm uma conexão muito grande e eles sentem. Eu assisti o vídeo, doutora, de cães chorando aqui nas redes sociais. Então, a gente vai para o intervalo, vai tomar uma aguinha aqui e um café. Daqui a pouco a gente volta com mais Saúde em Foco com a doutora Alessandra Nogueira, com dicas práticas para melhorar a saúde, bem-estar e a conexão com o seu pet. Um abraço aqui a Neide, que já está aqui ligadinha no Saúde em Foco. Não sai daí não, a gente volta já. Saúde em Foco, na Rádio NN, com André Pepe. Na Boa Terra Chevrolet. O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão.
O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. Saúde em Foco. Muito bem, de volta então com o Saúde em Foco, falando com a doutora Alessandra Nogueira da Bicho de Patas, com dicas práticas para melhorar o bem-estar, a saúde e a conexão com o seu pet. Olha, gente, lembrando aqui para você, tá? A previsão do tempo em Arapiraca, a possibilidade de chuva é de 45%, com a umidade relativa do ar de 64% e vento de 11 km por hora. Então você fica esperto aí, ó, dá uma olhada para o céu, vê aí, né? Porque ontem mesmo tinha previsão de tempestade, não teve tempestade. Mas fica ligado aí nas previsões do tempo, fica ligado aqui na nossa programação, que a gente vai sempre estar falando para você se proteger aí, se abrigar das fortes chuvas, né, que caíram aqui em todo o agreste alagoano. Doutora, vamos voltar aqui então para o nosso bate-papo em relação a esse assunto aí da conexão com os pets. A gente falou da socialização, falamos também como a rotina reduz o estresse, né? Vamos falar um pouquinho agora sobre o treinamento positivo, doutora. O que é isso, né? A gente falou de um tempo de qualidade junto. O que é o treinamento positivo e também uma comunicação efetiva com eles? É exatamente esse que a gente já conversou, né, ao longo.
dando sempre os feedbacks positivos que a gente precisa sempre dar, e para os animais não são diferentes, né? Esses feedbacks, essas trocas de informações. Então, treinamentos positivos é fazer com que ele entenda, e aí é bom quem não tem esse comando, que não sabe falar às vezes as palavras corretas para instruir esse seu animalzinho, entrar em contato com algum especialista, né, na área de adestramento. Ajuda bastante, né, nesse início de ensinar algumas coisas. Mas na internet a gente também consegue alguns vídeos, no YouTube especialmente, alguns comandos, e ser sempre positivo quando você estiver falando com o seu pet. Lembrar que ele precisa de palavras curtas, né, que gerem um entendimento, que gerem uma confiança. É por isso que, por exemplo, pegar bolinha, ir para a rua, passear, são comandos curtos, palavras curtas, mas eles já sabem e eles já entendem isso. Então, a gente precisa gerar essa confiança, essa conexão positiva, né? Com palavras curtas, sem brigar, sem agredir especialmente, né? Porque isso eles nunca vão entender que você está dando um castigo. Isso para eles realmente é uma agressão. E eles não vão nunca respeitar, por exemplo, os limites. Porque a gente precisa entender que eles têm limites, né, que eles são seres que às vezes agem eles agem sem ter como animais mesmo, né? Instintivo, né? Então eles precisam se proteger de alguma forma. Então é importante que vocês saibam falar com eles de forma também educada, tranquila, e que gere a maior confiança possível, né? Então, caso precise de alguma ajuda para isso, existem muitos vídeos no YouTube que ajudam bastante a dicas de comportamento com esse seu pet. Bacana. Quero mandar um abraço aqui para o nosso querido Sérgio Paulo, nosso locutor aqui, futuro prefeito de Palmeiras dos Índios. Esse cara tem uma voz incrível, né? Tá dizendo assim: Pepe, você sabia que hoje, dia 14 de janeiro, é dia de vestir seu pet com roupas de gente? Você não sabia? Eu também não sabia, não. Fiquei sabendo aqui através de Sérgio Paulo, que está aqui na sintonia. Um grande abraço, querido. Valeu, obrigado aí. Mais uma vez, obrigado pela dica. Então, dia 14 de janeiro, o dia de você vestir o seu pet aí com roupas de gente. Agora, cuidado para não sufocar o bichinho, né? Brinca, tira foto, coloca na rede social aí, né? Legal. Doutora, quais são as tendências para 2025, como tecnologias, alimentadores automáticos, aplicativos para gestão da saúde animal? O que tem de bom por aí? Hoje a gente consegue enxergar isso e entender que a tecnologia realmente veio ao nosso favor e a gente precisa usá-la de forma realmente favorável, não? Então, nós temos, por exemplo, começando pelos alimentadores automáticos, eles são totalmente controlados por você, às vezes à distância, ele libera a alimentação na hora correta. Então, hoje eu preciso, por exemplo, que meu pet coma 150 gramas de ração por dia, o que vai mantê-lo bem saudável, que ele não precisa comer mais que isso, por exemplo. E às vezes tratamento, né, André? Tudo isso precisa ser calculado. Então, naquela hora programada, esse alimentador, ele libera a ração que o seu pet precisa comer, porque às vezes você não está em casa todos os dias e não está controlando, né? Para água, isso é liberado, mas tem todos os tipos de fontes de água muito interessantes. Para gatos mesmo, existem diversos mecanismos. Fontes com conexões automáticas, fontes com sensor de presença. Então, tem muitos, porque às vezes a água fica lá jorrando o dia inteiro. Se você tem uma fonte com sensor de presença, ele só vai ativar quando o seu pet chegar próximo, né? Naquela altura dele, é muito interessante. Aí fora os aplicativos que nós temos hoje, a gente colocou até aqui alguns exemplos no nosso programa anterior, a gente pode colocar na página da Bicho de Patas falando sobre isso, com os links, que aí vocês têm acesso à gestão de aplicativos, que você consegue controlar a alimentação, que alimentação melhor eu vou dar para o meu pet, qual a quantidade, de acordo com o peso. E a gente tem uma novidade também, com o tipo de distribuidor, de fabricante, né, de uma ração específica, que ela dá um controle com um nutricionista, né, online, de forma online. A gente faz o cadastro, vai lá na Bicho de Patas, a gente consegue fazer um cadastro e informar certinho como é que funciona. E aí você tem acompanhamento com o nutricionista também, de forma gratuita, com adquirindo essa ração, por exemplo, que é uma ração natural, sem transgênico. Enfim, então, quantos produtos, especialmente aqueles que são sustentáveis, também que são ecologicamente corretos. Então, muita coisa nesse sentido também, sabe, André? Porque eu sei, a gente entende que a natureza hoje precisa do nosso cuidado relacionado a isso. Então, muita coisa envolvendo os animais sendo ecologicamente correto. Vou falar um pouquinho agora, doutora, da saúde física do pet, né? É um bate-pronto aqui. Quantos exercícios
Aliás, quais exercícios são mais indicados para os cães e para os gatos também, que são os animais domésticos que mais tem presente na casa do povo brasileiro? Pronto, para cães, por exemplo, os exercícios físicos mais importantes que a gente não pode esquecer é a caminhada, é o correr, né? O correr e o se exercitar é muito importante, né? Compre sempre guias e coleiras mais confortáveis possíveis, que gerem menos puxões. Inclusive, existem coleiras anti-puxão. É importante vocês saberem disso, que muita gente não sabe. Tem coleiras porque tem pets que eles não sabem, né? Ou não aprenderam a passear. Eles só andam puxando. E as pessoas, de forma errada, compram aqueles enforcadores, né? Que mais maltratam e mais deixam eles assustados, né? Então, tem as coleiras peitorais anti-puxão. Então, escolha a coleira mais confortável. Ande no dia mais tranquilo, sem sol, né? Com temperaturas amenas. A André sempre fala sobre isso. Aqui a gente sempre conversa. E procure fazer uma caminhada de 30 minutos a 1 hora por dia. Isso é importante demais, tá? Para os gatos, os arranhadores são perfeitos. Eles também se exercitam, se alongam. O correr com a bolinha, mesmo os mais idosos. Eu tenho uma gata de 15 anos hoje, que ela... muito saudável, ainda muito ativa, brinco com ela, né? Faço ela exercitar, que ela está um pouco acima do peso, mas que ajuda nesse momento. Inclusive, ela tem algumas alterações neurológicas que está deixando ela muito mais assustada, mais acuada agora, mas eu estou interagindo com ela está melhorando muito depois dessa interação que eu comecei a ter maior e ter esse olhar diferenciado também. Tá, perfeito. Doutora, como a gente pode saber se está alimentando o pet corretamente? Outra forma importante é que eu sempre falo aqui, primeiro, qual a idade desse animalzinho, em que fase da vida dele está, se é fase filhote, se é fase de adulto ou a fase sênior, né, que são os animais idosos, se eles têm alguma característica diferente, mas... No modo geral, se esse animalzinho ele come ração, por exemplo, você pode ir lá, sempre vá na embalagem do produto. Por que a embalagem do produto é importante, ou mesmo os sites dos produtos? Porque ele vai dizer ali quanto de proteína, carboidratos, extratos, eles podem estar consumindo com aquele alimento, porque varia muito entre fabricantes. Então, a primeira dica é sempre observar o rótulo da ração. Nunca esqueçam que aquela quantidade que tem atrás do rótulo lá é diário. Todas as rações colocam uso diário. Porque eu tenho muita gente que faz 50 gramas, que às vezes um pet micro come 50 gramas por dia, e ele faz 50 gramas por refeição, né? Então é um exagero. Então pode olhar lá certinho a quantidade. Se esse pet ele não come ração, ele come somente alimentos naturais que vocês cozinham em casa, se é importante passar por uma consulta com um médico veterinário especialista que consiga lhe orientar que tipo de alimentação ele precisa comer. De antemão, já digo, o arroz e a carne não são suficientes para manter essa saúde e ter uma longevidade, né? Então, ele precisa comer legumes, precisa comer outros aditivos, outros tipos de carne, não só carne vermelha ou não só frango, né? Existe aí uma leque de opções de carnes que ele pode consumir e que ajudem ele a realmente passar nessa situação. Porque a maioria, sabe, André, come um arroz com carne, é o que ele foi acostumado, mas existe né, outros trabalhos que a gente consegue fazer e fazer com que esse pet volte a se alimentar de forma mais saudável possível. E a visita ao veterinário, doutora? Qual é a frequência que o tutor deve levar o pet ao veterinário? Se ele não tem um plano de banho tosa, por exemplo, com a bicho de patas, que é um negócio que é viável, é bacana, você sabe... Eu, por exemplo, não sei dar banho, você pode colocar água na orelha do cão, isso pode trazer um otite, uma inflamação, então é melhor você não se meter a fazer o que você não sabe. Eu não sei. Parece uma coisa muito simples, mas não é tão simples assim. Então, com que frequência que se deve levar o pet ao veterinário? As visitas mínimas é uma vez por ano. A gente aconselha a fazer a cada 6 meses, principalmente os cães mais idosos. Se é um cão saudável, que passou por uma rotina de bateria de exames há um ano passado, um ano depois é importante. Vai ter alguns casos específicos do quem teve, por exemplo, doença do carrapato, né, pessoal? Então, tem muitos cães, muitos de verdade, que contraíram essa doença, né, que é a hemoparasitose. É importante 6 meses depois repetir um check-up, porque esses pacientes eles vêm sofrendo com doenças renais,
né, crônicas, porque são silenciosas, são longas, e quando a gente vê, o paciente já está interno, já está na fase evoluída da doença. Então, procure esse veterinário, procure o médico a cada 6 meses, para que a gente tenha uma rotina de cuidados. Acho muito importante quando a André fala sobre o pacote de banho e tosa. Por que isso é importante? Porque além do cuidado, do banho, todo o cuidado que se tem, há o contato, quando os pets, que os nossos tosadores, banhistas, vêm toda semana. Quando eles estão até mais tristes, é impressionante. A gente liga para o tutor, olha, o que está acontecendo? Que ele está tão triste e quieto? Aí o tutor vai relatar. Realmente, ele está mais triste. Então, observe o cuidado que as pessoas têm na semana, porque eles se apegam, as pessoas que trabalham conosco, eles realmente ficam muito apegados àquele animalzinho. Então, o emagrecimento, eles já notam. Uma tristeza, eles já notam. Né? E além do acompanhamento que nós fazemos com a rotina de vacinação, rotina de vermifugação, né, que os nossos clientes, graças a Deus, estão muito felizes. E também convido alguém que tenha esse interesse. É muito importante mesmo. Uhum. Doutora, em relação à saúde mental e emocional do pet, como a gente pode ajudar eles a não ficarem entediados? Com todos esses recursos que a gente vem conversando, tecnologia, de brincadeiras e, o mais importante, um tempo disponível, né, para gerar uma conexão entre você e o seu pet e você, né? Abra portas, dê mais atenção, veja o seu animal com outros olhos e você vai entender o quanto de amor ele pode ser capaz de gerar entre a relação de vocês, e enquanto você, como ser humano, tem capacidade de amá-lo e entender o que ele precisa também. E no caso de cachorros muito ansiosos, doutora, o que é que pode fazer? Como tratar isso? A ansiedade é realmente uma doença hoje mental que muitos cães terminam desenvolvendo, adquirindo, e às vezes até no início da vida eles têm alguma alteração, seja causada por alguma doença que ele pegou, uma doença infecciosa, como por exemplo a sinomose, a própria hemoparasitose e outras doenças neurológicas que podem causar essa agressividade nesse animalzinho e ele ficar agressivo para o resto da vida, né? Ser uma sequela. E existem situações que eles podem ter adquirido ao longo do período por comportamento de alguém que de repente deixou ele estressado, alguma coisa aconteceu. Então, é importante procurar um veterinário para entender em que grau esse pet se encontra. Eu já peguei alguns animaizinhos, André, com uma simples otite recorrente e que isso gerou nesse animal um estresse e uma ansiedade muito grande. Então, saber se ele está doente ou se isso é só comportamento. Sendo somente comportamento, existem medicações que conseguem diminuir esse estresse, essa ansiedade, medicações naturais, né, que a gente consegue indicar. Até a alimentação de forma natural, que contém, por exemplo, valeriana, camomila, que também a gente usa muito na medicina veterinária, como forma de deixá-los mais tranquilos, de melhorar os chakras, né? De melhorar todo o comportamento desse animal. E aí, quem sabe, ele começar a ter uma vida mais tranquila, né? A gente teve aí esses trovões que muito assustaram. Nós tivemos alguns casos de situações graves, né? Por causa desses trovões, que eles sentem medo, se sentem ansiosos e querem fugir, querem se esconder a todo momento. E isso a gente consegue também ajudar esses animais. Verdade. Se tiver tranquilidade, né? Nós estávamos em casa também, ficamos junto com ele, né? Evitamos que ele estivesse ouvindo. Você colocar uma música instrumental, tranquila, que ele fique lá perto de você, eles vão ficar tranquilos. E passados aqueles trovões que foram, inclusive, vou ser sincero, viu? Eu tenho 53 anos de idade, vou fazer 54 anos em agosto. Na minha vida inteira eu não lembro de ter ouvido um trovão daquele que eu ouvi, não. Não lembro, nunca não. Na minha vida inteira, doutora, a janela do vidro do quarto, ela estremeceu com os trovões que deram ali, né? Doutora, como fazer para socializar meu pet com outros animais? Essa interação, esse primeiro contato é muito importante, principalmente aqueles pets. Quando são jovens, tudo é brincadeira, né? Tudo é muito bom, tudo é muito fácil. Por isso que, mais uma vez, eu digo, tem o seu cão jovem, pensa em ter outro pet junto, precisa, nessa fase inicial do jovem é mais fácil. Quando eles vão ficando mais adultos, mais idosos, vão ficando mais ranzinhos também, né? Então é importante a gente tentar socializar. Existem
locais, hotelzinhos que tem essa socialização já, só precisa encontrar o porte dele, né, a turma dele, a idade dele também, e tentar essa socialização, né? A princípio, como dica prática e rápida assim, a gente pode pegar uma grade, uma coleira, porque às vezes eles são muito agressivos uns com os outros, principalmente cães de grande porte, e tentar cheirar, se comunicar, se ter aquele primeiro contato. Nunca misture os animais, principalmente gatos também, tá? Gatos é muito importante, porque gatos têm muitas alterações comportamentais que não aceitam outros animais e aí começam a ter problemas. Se for macho, principalmente, muito problema urinário, é o que eu mais ouço falar. Mas existem outros problemas comportamentais. Então é importante que toda a socialização seja muito leve e muito lenta também. Não só coloque um animalzinho junto do outro e deixe eles se virarem. Isso gera muito medo, ansiedade, frustração e termina gerando aquelas reações indesejadas no futuro desse seu animalzinho que a gente já tem tanto amor, tanto carinho por eles. Então, sempre que for adotar, for escolher um outro pet, faça a socialização o mais lento possível. Separe de cômodos, coloque em outro lugar, até eles sentirem o cheiro do outro, às vezes pela porta, né? E aí eles vão sentindo a comunicação aos poucos. Doutor, e qual é a melhor forma de passar um tempo de qualidade com os nossos pets? A melhor forma é o contato positivo, é o que a gente estava falando aqui, positivo e direto, né? Então, tendo melhores horas de brincadeiras, tentando estimular eles também a pensar, raciocinar, fazendo brincadeiras que eles consigam interagir com você, nada de coisas mais pesadas, nada de treinamento mais agressivos, porque se você fizer isso, ele vai ser agressivo também. Né? Tem gente que tem cães, por exemplo, de raças de proteção, como os casos de Pitbull, Pastor Alemão, Rottweiler, que às vezes as pessoas de forma errada querem que o cão fique agressivo porque vai proteger a casa. Mas é um engano, porque esse cão, mesmo sendo dócil com você, com seus amigos, eles vão proteger o lar de vocês, não tenham dúvida. Né? Um cão de guarda, ele vai proteger, independente se você faça esse tipo de treinamento muito pesado. O que é que vai acontecer com isso é que eles vão deixar de socializar, as pessoas de casa vão ter medo dele e vai gerar um transtorno entre o animal e as pessoas, seres humanos. Então, cuidado com isso. O tipo de adestramento é né? Não precisa deixá-lo preso numa grade, nem deixá-lo preso numa corrente, que você vai deixar esse animal extremamente selvagem, sem contato com ninguém. E isso vai impactar diretamente a vida de vocês também, enquanto família. Doutora, a última de hoje, que a gente já está no horário aqui. O meu pet às vezes parece nervoso perto de mim. O que é que eu posso fazer? Ter o contato, né? Passar sempre a mão nele, tentar socializar, conversar, falar palavras curtas, de entendimento fácil e gerar uma conexão. De repente até dar um banho nesse pet, né? Cuidado com os ouvidos, mas de repente até dar um banho, fazer uma escovação, escovar um dente. Isso vai gerar uma conexão que você não vai ter ideia. Então deixe seu pet sentir que você tá tudo bem, que não tem nada demais. Chegar perto dele, que você não vai brigar, porque às vezes eles urinam, defecam em lugares errados, né? E às vezes aquele tutor de forma mais agressiva, retrai, briga com ele e termina gerando essa expectativa ruim, né? Mas isso é fácil de ser revertido, só com esse contato a gente consegue, trabalhando aos poucos, que não é fácil, não é fácil, até só é um contato, só é um pouco mais demorado, porque é muito fácil você causar um transtorno e você retirar esse transtorno demora um pouquinho mais, mas é possível. Perfeito. Eu conversei com a doutora Alexandra Nogueira, ela é titular aqui da Bicho de Patas, vai aparecer o endereço aí na sua tela. Um abraço aqui, o Ronaldo, técnico do relógio, disse assim: boa tarde, que bom que você já voltou. Obrigado, meu querido. A Neide diz assim: eu também, doutora Alessandra, já estava com saudade desse programa maravilhoso, que é um canhão de audiência em todo lugar, em toda parte, com meu amigo André Pepes. E ela diz assim: estou aqui ligadinha, olha quem está, a doutora Alessandra, linda, maravilhosa. Seja bem-vinda de volta, querida. Um cheiro. A Neide disse aqui. Gente, amanhã tem Spa Day Cat, doutora, já? Tem. Todas as quartas-feiras nós estamos lá com esse Spa Day Cat. Pronto, tem o Spa do Gato amanhã, na unidade da Baixa Grande, viu, gente? Então você quer dar banho no gato, se liga aí. Olha o telefone aqui, como diz o cara lá, quer o telefone, tome. 98865-0800. Esse é o telefone da unidade 24 horas que fica lá na Baixa Grande. Agora, para você que quer falar com a unidade Ouro Preto, que fica do outro, a doutora foi estrategista, ela colocou a Bicho de Patas em 2 extremos de Arapiraca, né? Então a unidade Ouro Preto,
O telefone é esse aqui, ó. Anota aí, 9663 1166. Lembrando que o 988650800 da unidade lá da Baixa Grande, a unidade 24 horas, aberta de 8 da manhã até as 22, mas para urgências e emergências 24 horas. Tá certo? Se você precisar, a Bicho de Patas vai estar aberta para lhe receber. Gente, amanhã eu vou receber a doutora Larissa Fonseca, dermatologista, e o tema da entrevista, olha só, envelhecer com beleza e saúde, com a doutora Larissa Fonseca, dermatologista. Esse tema ela escolheu por conta de que muita gente tem exagerado em alguns procedimentos aí, né, estéticos. Inclusive, ó, quer ver? Mulher morre no banheiro após harmonização de bumbum no Recife. Isso foi essa semana. O médico é investigado. A Polícia Civil de Pernambuco e o Conselho Regional de Medicina de Pernambuco, o CREMEP, investigam a morte de Adriana Barros Lima Laurentino, de 46 anos, após a realização de uma harmonização de bumbum na clínica Bodyplastia. Tá aqui, você pode ler aí no site da CNN esse problema que essa paciente teve e veio a óbito. O que é que a gente percebe? Que a vaidade tem um preço, né? Mas também ela cobra caro, né? Então, o que é que aconteceu? Eu não sei. Não é o assunto da gente falar harmonização de bumbum amanhã, não, mas é envelhecer com ética, com saúde, com tudo que tem direito. Então, envelhecer com beleza e saúde amanhã com a doutora Larissa Fonseca, dermatologista. Obrigado pela sua audiência, pela paciência. E amanhã a gente volta com o programa mais saudável do rádio, de volta aí na sua 12ª temporada. Marco Aurélio, obrigado pela imagem, pelo som. Obrigado a você pela sua audiência. E até amanhã, se Deus quiser. Tchau.